Prepare-se para conhecer um herói que ninguém esperava. Ele não usava capa, nem espada, nem tinha superpoderes, mas tinha algo muito mais forte: um coração bondoso. Descubra o que aconteceu quando um homem caiu nas mãos de ladrões e os grandes religiosos passaram direto. Será que alguém iria parar para ajudar? Você não vai querer perder essa história cheia de surpresas e emoção que vai aquecer o seu coração. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história do Bom Samaritano. Era uma vez, num lugar muito distante chamado Jerusalém, um homem que decidiu fazer uma longa viagem até outra cidade chamada Jericó. Ele acordou bem cedo, arrumou sua mochila, colocou um chapéu para se proteger do sol quente e começou a andar pela estrada de terra, que serpenteava pelas montanhas como uma cobra preguiçosa. O homem estava animado no começo da jornada. Ele cantava baixinho enquanto andava e olhava as montanhas, os arbustos e até alguns passarinhos que passavam voando rapidamente. Mas à medida que o dia ia passando e o sol ficava mais quente, ele começou a se sentir cansado. Seu rosto começou a brilhar de suor, como se tivesse tomado banho, e seus pés estavam tão cansados que parecia que carregava sacos de pedras nas sandálias. Mas o que ele não sabia era que aquele caminho era muito perigoso. Era uma estrada conhecida por ser cheia de ladrões. Eles se escondiam atrás das pedras e arbustos esperando alguém desatento passar. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o homem andava distraído, pensando no que ia comer ao chegar em Jericó, de repente, 3 ladrões saltaram de trás das rochas como se fossem sombras vivas. Seus rostos estavam cobertos, seus olhos brilhavam com maldade, e antes que o homem pudesse fugir, eles o cercaram. "Dá tudo o que você tem", gritou um dos ladrões com voz grossa como trovão. O pobre homem tentou se defender, mas os ladrões o empurraram para o chão, bateram nele e rasgaram suas roupas. Eles levaram tudo: sua bolsa, suas moedas e até suas sandálias. Então, o deixaram caído na beira da estrada, machucado, sangrando e sem forças nem para pedir socorro. Ele gemia baixinho como um gatinho ferido, com o rosto cheio de poeira e lágrimas. O tempo passou. O sol já estava alto no céu, brilhando forte como uma lâmpada gigante. E então, apareceu alguém. Era um sacerdote. Sim, um homem muito respeitado no templo. Ele usava uma túnica bonita, longa, branca como nuvem, e caminhava com passos cuidadosos. Quando viu o homem caído no chão, ele olhou, fez uma cara séria, e continuou andando pelo outro lado da estrada. O homem machucado tentou mexer os dedos, talvez acenar, talvez dizer ajude-me, mas estava fraco demais. Seu coração apertou ainda mais. Ele pensou: ele me viu, por que não me ajudou? O tempo passou de novo. O sol já começava a descer um pouco, e a sombra das pedras se alongava como braços preguiçosos. Então veio o outro homem. Ele também trabalhava no templo, ajudava nas cerimônias, era alguém conhecido por conhecer a lei de Deus. Ele andava apressado, talvez indo para algum compromisso. Quando viu o homem caído, ele deu uma olhada, franziu a testa e também atravessou para o outro lado. O homem machucado mal podia acreditar. Era como se todo mundo tivesse ficado surdo e cego para o seu sofrimento. Ele sentia o peito apertado, não só pela dor física, mas pela dor de ser ignorado. Era como se estivesse invisível, como se não valesse nada. E foi aí que aconteceu algo inesperado. Apareceu um samaritano. Mas espera aí. Os samaritanos e os judeus não se davam bem. Era como 2 turmas de escola que vivem brigando, a turma do fundão e a turma da frente. Eles se evitavam, não se falavam e até torciam o nariz quando passavam perto uns dos outros. Mas esse samaritano era diferente. Agora, se você fosse um dos discípulos ouvindo Jesus contar essa história, provavelmente arregalaria os olhos. Um samaritano. Naquela época, judeus e samaritanos não se davam nada bem. Era como água e óleo.
não se misturavam. Muitos judeus achavam que samaritanos não eram o povo de Deus, e muitos samaritanos também desconfiavam dos judeus. Mas esse samaritano, ele tinha um coração diferente. Quando ele viu o homem ferido, não virou o rosto, não fingiu que não viu. Ele sentiu compaixão, uma dor no peito, como se o coração tivesse sido apertado por uma mão invisível. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele parou, desceu do jumento e correu até o homem. Amigo, você está vivo? Consegue me ouvir? Disse o samaritano, com voz preocupada. O homem mal conseguia falar, mas piscou os olhos. O samaritano, então, abriu sua bolsa. Pegou azeite e vinho, que naquela época eram usados como remédios para ferimentos, e começou a limpar as feridas do homem com toda delicadeza. Era como se estivesse cuidando de um passarinho machucado. Em seguida, ele rasgou um pedaço do próprio manto para fazer faixas e enfaixar os ferimentos. Depois, com cuidado, colocou o homem sobre seu jumento. Já pensou? Ele poderia simplesmente ter dito: vou chamar ajuda. Alguém deve cuidar dele depois. Mas não, ele decidiu levar o homem ferido com ele, mesmo que isso significasse andar a pé o restante do caminho. Enquanto caminhava, o samaritano segurava o jumento para que o homem não caísse. Passo a passo, por pedras e descidas, até que chegaram a uma hospedaria. O dono da hospedaria arregalou os olhos ao ver o homem ferido. Esse homem estava quase morrendo no caminho. Cuide dele, por favor, pediu o samaritano. Ele pagou 2 moedas de prata, uma quantia muito generosa, e ainda disse: se gastar mais do que isso, eu pago quando voltar. Agora imagine só, alguém que era considerado inimigo pelo povo do homem ferido, foi quem cuidou dele como um verdadeiro amigo. Esse é o verdadeiro significado de amar o próximo. Com essa história, aprendemos que o amor ao próximo é mais importante do que qualquer diferença. Que ajudar alguém em necessidade é o que realmente agrada a Deus. Que ser bondoso e generoso não tem a ver com a roupa que usamos, nem com os lugares que frequentamos, mas com o nosso coração. Deus nos ensina a amar até quem é diferente da gente, como o bom samaritano fez. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros, vocês estão curtindo essa jornada mágica? Não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos e até a próxima aventura.